Fala pessoal, beleza? Rapaziada, é muito comum ainda algumas críticas, né, ao etanol, alguns conceitos que se criou serem mantidos aí, né? Eu queria tentar passar aqui alguns detalhes, que talvez vocês não saibam, deixar claros aqui algumas coisas, né? Eu já cheguei a citar em vídeo passado, né, o principal motivo do etanol ter surgido e o que ele vem sendo utilizado, que é substituir o chumbo. O chumbo que vinha na gasolina, né? Tinha na gasolina, né? O chumbo ele era utilizado como um melhorador do IAD, né? Que é o índice antidetonante do combustível, ou seja, melhorando a resistência da gasolina, a temperatura, a compressão, para que não ocorresse a detonação no motor, tá? Só que, como se sabe, o chumbo ele é um componente cancerígeno. Então, para proteger as pessoas, né, tanto dos gases resultantes da queima, e principalmente quem trabalhar nos postos de combustível, que fica é impossível, né, o cara não ficar cheirando, não ficar em contato. Tanto é que o posto, a maioria deles pelo menos, tem aquele odor já característico de combustível. Então esse pessoal entrava em contato por muitas horas, durante muitos anos, com esse componente, potencializando e muito o risco de desenvolver vários tipos de câncer. Então, por esse motivo, há muitos anos atrás, né, eu já cheguei até a citar que ainda hoje, ou pelo menos nos manuais mais recentes ainda da Yamaha, vem citando para não usar gasolina com chumbo. Só que isso é totalmente sem fundamento, porque por medida de lei não existe mais chumbo na nossa gasolina, tá? Então, para aqueles, primeiro, que ainda acreditam que existe a possibilidade de chumbo na gasolina, esqueçam, tá? Não existe mais. E o chumbo ele foi substituído por algo mais simples, né? E até posso considerar mais barato, de certa forma, que foi o etanol. O etanol anidro. E aí também tem outra diferença, tá? O etanol que a gente coloca combustível, por exemplo, no carro flex, ele é o etanol hidratado, que é o que contém água. E o etanol que vai na gasolina, aqueles 27,5%, 25% se não me engano, nas gasolinas premium, ele é o etanol anidro, que é o etanol sem água, entre aspas, o etanol puro, tá? Então algumas pessoas criticam a presença aí do etanol na gasolina, acham que ele é o grande vilão, creem fortemente que ele é o que torna a nossa gasolina ruim, e isso está longe de ser verdade, tá, pessoal? Não à toa, diversos países no mundo têm utilizado isso. O etanol nunca foi o grande vilão do nosso combustível. O problema do nosso combustível sempre foi e vai continuar sendo a adulteração, tá? Principalmente agora com esse novo padrão de gasolina que a gente tem, com densidade melhor, né, algumas características que foram melhoradas. Já falei também isso em vídeo, que foi uma necessidade, principalmente para os carros mais novos, pela tecnologia, pela altíssima taxa de compressão, pelo fato de muitos veículos hoje virem de fábrica com motor turbo, né, que quando entra aí a fase turbinada, né, digamos assim, ou que é a fase que tem um compressor, que tem a suplementação de ar, ou seja, a fase que sai a aspiração natural do motor, a potência aumenta demais, o torque,
a temperatura na câmara de combustão. Então isso exige muito mais do combustível, exige muito mais qualidade do combustível para não acontecer a famosa detonação. Beleza? Então a gente tem que tirar essa ideia de que o etanol é um problema que causa má qualidade do combustível, porque isso não é verdade. Outro fator é, vamos retirar aí o etanol da gasolina e utilizar uma gasolina pura. Galera, não tem condição hoje, a não ser que se encontre um substituto para melhorar aí o IAD do combustível, da gasolina. Porque a gasolina, nossa gasolina, digamos assim, pura, o índice antidetonante dela é muito baixo. E eu já cheguei a falar aí a respeito da compressão das motos, dos carros. Nesse tipo de moto aqui, dificilmente a gente teria problemas visíveis, perceptíveis. A gente teria sim uma perda de desempenho, seria algo mais visível, né? Provavelmente, ou em alguns casos, né? Não provavelmente, em alguns casos específicos, pode ser que se ganhe um pequeno aumento na autonomia, e em outros casos vai haver a perda, né? Porque o motor, como vai ficar mais fraco, você vai ter que compensar um pouco no acelerador. Só que obviamente isso vai depender de caso para caso, é uma coisa muito específica. Então, como dito, pessoal, não tem como a gente trabalhar com a gasolina pura no Brasil nas configurações dos motores que existem, tá? Porque a taxa de compressão é muito alta. E o que é que vai acontecer? Se a gente utilizasse gasolina pura, que na verdade a questão não é a gasolina pura, e sim o baixíssimo índice antidetonante, porque nesse caso você poderia ir utilizar uma gasolina premium, Podium, né, Octapro, tá? Então são gasolinas que tem um índice maior, mas também tem esse índice maior porque contém o etanol, tá? Se retirar o etanol e deixar só lá os aditivos, os melhoradores do índice detonante que a própria gasolina tem, que eles colocam para melhorar, ainda assim não é suficiente. Lembrando que essas gasolinas premium também levam por volta aí de 25% de etanol. Então 25% de etanol já melhora significativamente aí o índice de antidetonante desse combustível. E volto a destacar aqui que o combustível vendido no Brasil que tem a melhor octanagem é de longe o etanol. Tanto é que uma das coisas que quem mexe aí com carro turbo, com carro preparado, que participa de competição, que vai mexer, etc e tal, quando vai utilizar combustíveis normais, né, combustíveis que são facilmente adquiridos em postos comuns, optam pelo etanol, tá? Quem vai para competições extremas e tudo mais, aí usa metanol, entre outras coisas. Mas isso, como isso é proibido de se utilizar na rua, né, os combustíveis normais, digamos assim, que a gente tem, de longe, o que tem o melhor índice IAD é o etanol hidratado. Quem tem carro, né, ou quem é mais atento, até anda de moto no trânsito, deve já ter percebido muitas vezes, muitos desses carros mais novos, principalmente na saída, né, quando ele está parado e vai sair da inércia, que o motor sofre uma carga alta, a rotação cai um pouco. Você já deve ter percebido que alguns carros eles grilam, fazem uma batida de pino na hora que vai sair, né, normalmente na primeira marcha. Então essa batida de pino, pessoal, é justamente a detonação que acontece nesses carros quando estão abastecidos com gasolina. Se esses mesmos carros estiverem abastecidos com etanol, isso não acontece, evidenciando aí que não se trata de um problema mecânico, de acerto, nada do tipo. Infelizmente, é a nossa taxa de compressão que é feita aí para esse lance de carro flex, né? Que essa invenção aí, na verdade,
na minha opinião pessoal, mecanicamente isso não existe, tá? Não existe mecanicamente um carro flex. Eletronicamente sim, você mexe em ponto, porque isso dá para mexer, você mexe em tempo de injeção, entre outras coisas, mas mecanicamente a taxa de compressão fixa do motor, né? Eu não estou falando da dinâmica, estou falando da fixa, que é aquela de 10:1. No caso dessas motos aqui, se eu não me engano é 9:1 ou é 8,5, alguma coisa assim, não lembro de cabeça. Essa você não consegue alterar, exceto se você tirar o motor, taxar o motor ou destachar o motor. Só que aí não tem como você, vou botar álcool agora, vou taxar o motor, botei gasolina no tanque, destacha o motor, porque isso aí você tem que abrir o motor para fazer isso. Então se a gente tivesse hoje a gasolina sem o etanol, com certeza absoluta a gente ia ter um monte de carro, principalmente carro quebrando por aí. Sobretudo aí esses carros turbos, tá? Porque o que a turbina faz é isso. Ela aumenta e muito a taxa de compressão do motor à medida que a turbina ela começa a gerar pressão positiva, né? A colocar mais ar dentro do motor. Então o seu motor aumenta muito a taxa de compressão. Tanto é que algumas pessoas, quando normalmente vão preparar motores e pegam, por exemplo, motores de carro flex ou motores a álcool, eles antes destacham o motor para colocar o turbo. Então, por esses motivos, pessoal, a gente não pode ter hoje a gasolina pura, né? A gasolina sem o etanol, na verdade. A não ser que, como eu falei, passasse a adotar algum novo componente químico ou algum aditivo, algo do tipo que conseguisse melhorar a octanagem dessa gasolina. Portanto, hoje o etanol ele é uma necessidade obrigatória para que não ocorresse danos nos motores. Que, como vocês podem ver, não está nem sendo até suficiente, porque a taxa de compressão está sendo tão alta que a detonação ainda assim está acontecendo. Como falei, esses exemplos aí dos carros que andam batendo pino, né? E isso pode trazer danos a longo prazo, assim como a quebra imediata. Aí você vai me perguntar, então com isso você está dizendo que o etanol é maravilhoso? Não, pessoal, longe disso, tá? O etanol tem também seus problemas já conhecidos. Ele é um produto que tem uma certa acidez, né? Principalmente nos veículos antigos, ele vai causar uma corrosão maior. Ele aumenta o consumo, principalmente também aí nos veículos mais antigos, que não tem um acerto de carburação, de injeção, ou porque foram fabricados na época quando não se tinha esse percentual todo de etanol, ou era utilizado chumbo. Então ele não é nenhuma oitava maravilha do mundo. Infelizmente hoje, digamos que ele seja um mal necessário. Se é ruim com ele hoje, com certeza seria pior sem ele, no caso da gasolina pura, tá? Deixando claro isso aqui. Eu espero que tenha dado para compreender alguns dos pontos aí que normalmente eu escuto nos comentários. Beleza, pessoal? É isso aí. Valeu!